seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Alesp Cidadania e no programa de hoje a gente vai falar sobre obstáculos e desafios enfrentados pelas mulheres negras na busca por mais espaço na política. A gente vai repercutir o porquê, mesmo representando cerca de 28% da população brasileira, as mulheres negras ocupam apenas pouco mais de 2% nos cargos eletivos no país. E para falar sobre este tema, eu recebo a Rose Soares. A Rosa, ela é integrante do mandato Movimento Pretas, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, e também a Letícia Maria Queiroz Martins. Ela é assistente social, presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial de Itapevi. Sejam bem-vindas. Começar aqui pela Rose. Tudo bem, Rose? Tudo bem, Jeremias. Prazer estar aqui, viu? Grata pelo convite. Que bom. Vamos falar um pouco de um evento que vai ter bem legal aqui, que a assessoria me mandou, e que eu queria que você ajudasse a divulgar, porque dia 25 de julho é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Carimbeia. Na verdade, vocês já estão com atividades nesse mês todo, né? A gente chama o julho de Julho das Pretas por conta dessa data, né? É uma data muito importante porque ela traz para a gente as reflexões justamente sobre os desafios que as mulheres negras enfrentam, não só para se sentirem e estarem representadas na política, mas em todos os demais espaços da sociedade. Que legal. E olha, aqui na Assembleia Legislativa tem o mandato das pretas, que é encampado pela deputada Mônica, né, que é do PSOL. E eu sempre gosto de voltar, porque assim, se a gente pegar a história, é uma coisa muito relativamente nova, né? Explica um pouco esse mandato coletivo. Até te perguntava um pouquinho antes, porque você foi candidata a vereadora em Barueri, né? Até te perguntei, é sempre coletivo, não é? Explica como é que nasceu isso, o coletivo. Nem sempre é, mas é muito bacana, né? Porque tem uma representatividade, como é que eu diria, capilarizada, para usar um termo mais... Perfeito, perfeito. Na verdade, Jeremias, eu costumo dizer que isso é uma forma da gente hackear esse sistema. A Mônica tem um histórico aqui na Assembleia Legislativa de ter sido a terceira mulher negra eleita e reeleita dentro da Alesp. A gente está falando em mais de 100 anos de história, onde apenas 3 mulheres negras foram eleitas. É pouco demais. E aí a gente começa então a refletir como é que a gente muda isso, como é que a gente empodera mulheres em seus próprios territórios, e foi isso que a Mônica fez. A Mônica foi atrás de mulheres que também já estavam fazendo as suas lutas territoriais, assim como eu estava lá em Barueri, fui candidata em 2020 à vereança lá, também num grupo de mulheres negras, né, e a gente conseguiu ali sermos a 7ª candidatura mais votada da cidade. Por quê? Porque a gente entende que a sociedade precisa se ver representada dentro desse espaço. E a Mônica traz isso através do Movimento Pretas, que não é um mandato específico, onde existe a questão da personalidade única, né? A gente discute, debate as pautas, a gente conversa a respeito de como serão as votações, qual será o posicionamento do mandato, e isso traz para nós que estamos chegando agora, né? Porque a Mônica já está no seu 2º mandato, mas para nós que estamos chegando agora, uma escola realmente do que é o parlamento e de como a gente precisa estar se portando aqui, agindo, para que a gente leve isso para os nossos espaços municipais. Então, somos mulheres de diversas regiões de São Paulo que já tinham um trabalho político desenvolvido nessas regiões e que estão em busca de espaço e representatividade nesses locais. E nesse mês de julho, dia 25, é a data especial, tem algum evento especial ou assim, e também como é que as pessoas participam, né? Porque, eu quero ir, tem evento, não tem, enfim... Nós vamos ter alguns eventos especiais, alguns eventos específicos. A principal é a marcha mesmo, né, das mulheres negras, vai ser no dia 25, e isso vai estar nas nossas redes, nós iremos estar participando desse evento. Mas amanhã, por exemplo, a gente vai ter um evento em Itanhaém, vamos fazer o Julho das Pretas lá, e aí quem quiser também pode acessar as redes do SP Pretas e vai ficar sabendo como é que a gente vai estar trabalhando esse evento lá em Itanhaém amanhã à tarde. E no dia 22 vai ter o Julho das Pretas de Barueri. Também vai ser na Casa Griot, em Barueri, a partir das 16 horas, também vai estar colocado nas nossas redes sociais detalhes do evento. Muito bom. Tem várias datas que ela colocou aí, mas esse programa ele repete, de repente já passou, está no YouTube também. Se você está nos vendo ao vivo pela Rede Alesp, também você pode procurar. Aliás, como é que a pessoa procura assim, algum site para ver essas datas todas? Temos o nosso arroba do Movimento Pretas, o SP Pretas, arroba SP Pretas no Instagram, e em todas as demais redes vai conseguir encontrar aí a nossa programação. SP Pretas, arroba SP Pretas... Não, o Instagram,
@SPPretas. Já vai achar nossa página. SP de São Paulo, né? Isso. Pretas, né? Isso. Aí são 2 P's. Isso. O P de São Paulo e o P de Pretas. Tá. Aí é facinho achar no Instagram. Vamos falar com a Letícia, porque Barueri eu sei que é aqui pertinho. Agora, Itapevi, será que eu me lembro? Tá perto também? Olá, primeiramente eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Itapevi fica um pouquinho depois de Barueri, né? Ah, tá, mas você tá aqui Passa de São aí Paulo. mais umas 3 cidades, você chega em Itapevi. Nós estamos compondo aí a região oeste e está sendo um movimento muito transformador. É um território em que o movimento negro ele vem se concretizando, vem se fortalecendo. E em Itapevi, nós temos uma comissão da igualdade racial, a qual eu presido. E nessa comissão, nós temos 5 pastas, as principais, em qual nós trabalhamos com os servidores públicos no processo de conscientização e com a população, nas pastas de segurança pública, assistência social, cultura, saúde e educação. Então deixa eu entender, porque você é assistente social lá em Itapevi, ainda Sim, é? Tá. eu Como que é essa comunicação que você faz com esses vários setores? É por meio de um conselho? Essa comissão, Uma comissão. é uma comissão, né, que por intermédio dela a gente vai propondo políticas públicas, né, para políticas afirmativas voltadas à população negra. Então, por intermédio da Pró-Racial, que é aí a sigla dessa nossa comissão, nós levamos propostas. E esse ano tivemos uma grande conquista no município de Itapevi, em que conseguimos a Secretaria de Direitos Humanos. Lá nós temos o Departamento da Igualdade Racial, da Diversidade, da Mulher. Então está sendo uma grande conquista para o nosso município. Que legal. Eu não sei se eu perdi um pouquinho do detalhe. Essa comissão, ela é ligada à prefeitura ou não? Sim, nós somos servidores públicos. Eu sou concursada como assistente social, atuo há 12 anos na prefeitura de Itapevi e eu sempre lutando com essas pautas, né? Então eu falo que é um processo de transformação e de conquistas. E agora, recentemente, eu recebi um convite para compor a equipe do Consórcio Cioeste. É um consórcio da região oeste de São Paulo, é o maior consórcio do âmbito nacional, em que nós temos 12 municípios, e dentro desse consórcio nós temos câmaras temáticas, grupos de trabalho, com o objetivo de desenvolver políticas públicas regionais. Então, por exemplo, nós temos uma casa-abrigo para mulheres em situação de risco iminente de morte. Porque, por vezes, dependendo, né, da estrutura do município, o município ele não tem um recurso de ter uma casa, abrigo de passagem para acolher essas mulheres. Então, por intermédio do consórcio, de uma forma coletiva, nós conseguimos acolher as mulheres em situação de violência e que são, em maioria significativa, mulheres negras. Então, é uma questão aí da desigualdade de gênero, de raça, em que a gente trabalha muito nessa questão territorial também.
Fala um pouquinho, você fica à vontade para complementar, mas eu estou interessado nesse CIO-Oeste. Aí você, Barueri também participa? Barueri também participa. Eu não estou dentro da comissão da CIO-Oeste, mas todos os municípios, são 12, né, no total, têm representatividades. E aí eles vão se dividindo em subtemas, né? A gente tem representatividade das câmaras legislativas, da assistência social, da educação, né, e a questão de segurança pública também. Então, as cidades se unem em torno de promoverem política pública que atenda a maior parte da população. E aí, nessa história, a gente consegue aí sair hospitais, essa casa-abrigo, né? Casa-abrigo. Nós estamos num processo de implementação de casa de passagem, que a casa de passagem, ela é para acolher as mulheres ali em situação de violência por até 30 dias. Então, às vezes ela consegue identificar algum parente em outro estado, em outro local, e a gente precisa estar trabalhando, às vezes, essa família, então fica por 15 dias até 30, e dependendo da situação, vai para casa abrigo, a qual também é pelo consórcio CIO-Oeste. Entendi. Então você que está nos acompanhando, a gente está falando aqui da representatividade negra feminina, principalmente a gente está numa casa legislativa estadual, mas estamos falando aqui dos municípios, né? Barueri, Itapevi. Agora, Rose, então o CIO-Oeste, ele é um consórcio, deixa eu ver se eu entendi, abrangente, fala de segurança e educação para todos, e dentro dele você tem um espaço também, uma temática da mulher negra, é isso? Também. Tá. Ela está fazendo isso, inclusive. A mulher, de uma forma geral, e para você ter uma ideia, ontem a gente teve um bate-papo lá na TV CIO-Oeste, né, falando do Júlio das Pretas também. Então a CIO-Oeste também se preocupa, tem um espaço onde a gente faz um podcast, né? Isso. E a Letícia é responsável também por esse espaço, me fez o convite, estive lá e a gente bateu esse papo sobre o Júlio das Pretas, porque existe essa preocupação também de levar políticas afirmativas e referenciar mulheres negras dentro desse espaço do CIO-Oeste. Rose, como é que você vê essa questão da representatividade política? Porque você é livre para votar em quem você quiser. Você pode votar em branco, em preto, em amarelo, em mulher, em travesti, quem você quiser. Mas nem sempre a pessoa que poderia se ver representada, vamos pegar um LGBT, nem sempre ela vota naquilo, nem sempre negro. Mas isso que eu queria entender um pouco, como é que vocês fazem esse trabalho na base para explicar um pouco para as pessoas que falam, olha, a gente tem propostas políticas muito voltadas, por exemplo, para a mulher negra. Então aqui você vai ser representada nesse aspecto. Vocês fazem isso e como é que você sente isso? Tem mudado ao longo do tempo? A gente tem essa preocupação e a gente chama isso de educação político-social, né? Lá em Barueri nós reunimos mulheres em rodas de conversa, temáticas, para a gente poder educar politicamente as pessoas, para que elas possam entender a importância de termos mais mulheres negras, né, LGBTs, enfim, que são subrepresentadas dentro das casas parlamentares. E é bem difícil mesmo que as pessoas entendam isso, mas porque é muito difícil que as pessoas se reconheçam dentro da sociedade. Qual é a sua classe social? Qual é a sua cor? Né? Por que tem mais gente preta morando na periferia? Por que mais gente negra, principalmente as mulheres, estão nos subempregos? Por que a exploração do trabalho e a incidência da violência ocorre justamente em cima dessa parcela da população? E aí a gente traz esses debates, a gente coloca isso na mesa, procura as estatísticas e busca conscientizar, principalmente mulheres, né, sobre a importância delas votarem em pessoas que estejam pisando o mesmo chão que elas. Né? A gente tem uma fala lá em Barueri, um ditado que diz assim, que a cabeça pensa onde os pés pisam. Né? Então, eu só consigo formular política pública para a periferia e saber qual é a demanda dali, porque eu estou ali, eu uso o posto de saúde, eu tomo busão lotado, né? Eu sei que a minha rua está esburacada, né? Eu sei que falta médico, especialista, eu faço uso desses serviços públicos e sei quais são as demandas. Está faltando vaga em creche. Então, são coisas que muitas das vezes as pessoas que não vivem essa realidade não estão preocupadas com o que essa população está passando ali na ponta, né? E nós queremos ser essa representatividade, nós queremos levar para o parlamento essas
necessidades. São necessidades básicas, essenciais, de mulheres que geralmente também são mães solos, são elas chefes de famílias, são a única fonte de renda, né? E muitas das vezes são mulheres que não conseguem alcançar a formação acadêmica, né? A maior parte está ali, fez o ensino médio, mas não conseguiu concluir e ter um diploma, né, da universidade, acessar, para conseguir ter um emprego onde tem uma remuneração justa. São mulheres que são, em sua maioria, empregadas domésticas, muitas das vezes, e que não tem quem fique com seus filhos quando elas saem para trabalhar. Então, a gente vai olhando todas essas necessidades e vai trazendo para essas mulheres a necessidade dela olhar para o parlamento e se enxergar ali dentro e, então, fazer parte dessa nossa luta, votando e buscando apoio para essas candidaturas. Muito legal. Letícia, e poder econômico? Porque quando você vai disputar um cargo, a gente sabe que tem a questão, quem tem mais recursos muitas vezes consegue estar em mais mídias, né? Tem essa questão forte também, né? Como é que vocês driblam isso, se é que driblam? Para driblar não é fácil, né, Rosi? Mas... o acesso é muito desigual. Infelizmente, a gente se esbarra em várias questões da desigualdade socioeconômica, que está muito relacionada à questão racial. Eu digo que a periferia ela tem cor, né? E a gente precisa ter esse olhar voltado também à questão racial nesse sentido. Infelizmente, até estava pensando aqui no aspecto que a Rose falando do acesso à educação, né? Por que as mulheres pretas elas têm tanta dificuldade em chegar no legislativo? Enquanto o movimento feminista ele estava lutando aí nas décadas de 70, 80, as mulheres brancas estavam lutando pela igualdade de direitos, as mulheres negras estavam lutando e continuam lutando por sua sobrevivência. Porque ainda, como a Rose muito bem colocou, somos a maioria mães solos e somos desrespeitadas, a maioria em seus relacionamentos não nos vê como mulher a direito de ter um relacionamento com respeito. Nos falta respeito. Infelizmente, a mulher negra ainda é vista naquele processo escravocrata. Hipersexualizada. Exatamente, em que a mulher negra, muitas vezes, em sua maioria, ela é convidada para ser a amante. Mas na hora de você ter um relacionamento sério, apresentar socialmente, não é com ela que os homens, em boa parte, estão ao lado. Então, a gente tem aí poucas mulheres no legislativo, consequentemente, poucas mulheres negras, porque a luta pelos direitos das mulheres negras ainda está acontecendo. A mulher branca, se a gente olhar a pirâmide social, as mulheres brancas, as mulheres negras, desculpa, nós somos a base. Embora somos a maioria, mas somos excluídos de todo um sistema. Então, o processo de conscientização, ele tem que ir acontecendo, né? A gente fala, o movimento negro pontua muito que não basta falar, eu não sou racista. Temos que ser antirracista. Não adianta ver uma piadinha e ficar quieto. Você tem que fazer algo. As pessoas precisam se posicionar. É extremamente importante. E hoje saiu uma matéria bem interessante de um instituto de pesquisa regional, né, da nossa região lá oeste, chamado Instituto MAS, em que colocou a importância do mandato coletivo,
que é uma oportunidade das mulheres negras se unirem e trazer essa experiência, porque tem a mulher que conseguiu, aquela que é a exceção, que chegou no espaço acadêmico, tem a empregada doméstica, tem a mãe solo. Então, é a soma de saberes e a representatividade. Uhum. Então, é uma forma da mulher negra trazer as suas expressões cotidianas para outros espaços. É uma forma de lutarmos por inclusão. Interessante. Desculpa, pode continuar. Não, é nesse aspecto que eu considero que você perguntou, né, dos desafios. Os números são baixos. As mulheres negras, elas estão na margem da extrema pobreza, em que, se a gente olhar a renda per capita das mulheres periféricas em programas de transferências de renda, as mulheres atendidas pela assistência social, a renda per capita é de R$ 109. Meu Deus. Então, assim, como uma pessoa sobrevive com isso? A extrema pobreza está ali. E você vê nos equipamentos da assistência, você vê nos equipamentos de saúde, em que a maioria são negras e que estão no SUS. Então, a gente vê que muitos não estão ali no SUS, na unidade básica de saúde, porque tem os seus convênios médicos. Então, ali não precisa ser investido. Falta investimento na periferia, falta investimento no processo de conscientização da população. E esse é um trabalho lento e, como a gente diz, de formiguinha, né? Porque tem que... sempre quando a gente toca nesses temas, a gente relembra do processo de escravidão e tudo mais. Uhum. Então não é uma coisa... Eu sempre lembro aqui de uma discussão aqui que eu vi uma vez no YouTube, e brasileiros discutindo, e em Londres ele falou, calma, o Brasil tem 500 anos, os primeiros 500 são os mais difíceis, depois é que a coisa começa a melhorar. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco para falar sobre essa representatividade. Olha, por exemplo, no mundo, segundo dados da própria ONU, globalmente as mulheres ocupam em média cerca de 26,9% dos assentos parlamentares. Eu achei um número muito alto, porque aqui na Assembleia, por exemplo, parece que é 5%. Então, assim, o Brasil tem muito que melhorar, inclusive em relação ao resto do mundo. A gente volta já, incluindo, vamos contar um pouco das experiências dessas duas mulheres na política. É daqui a pouco. Olá, estou de volta aqui no Alesp Cidadania, hoje falando aí sobre a representatividade feminina negra. Tem no mês de julho, né? Mas você pode marcar para todos os julhos de todos os anos, para você lembrar que tem uma data muito especial. Vou voltar aqui com a Rose. Rose, vamos lembrar de novo, dia 25 de julho, a gente, quem vê isso no YouTube, em outros lugares, já fica sabendo que o mês de julho é um mês especial, né? É um mês especial, o Dia da Mulher Negra, né, latino-americana e caribenha. E aqui no Brasil, especificamente, é referenciado na figura de Teresa de Benguela, que muita gente ouviu falar, mas não sabe quem foi. E Teresa de Benguela foi uma líder quilombola, né, na época da escravidão, século XVIII, e ela foi líder de um quilombo. Depois que o marido dela faleceu, ela liderou esse quilombo sozinha, com a equipe que ela elaborou lá dentro por mais de 2 décadas. Então, a liderança de Teresa de Benguela, através do sistema que ela promoveu, né, resistindo dentro desse quilombo por tanto tempo, é que traz inspiração para tantas mulheres negras ainda hoje também liderarem espaços, né, cultivarem e serem as mulheres que estão à frente de organizações que salvam vidas, né?
Então ela é a nossa referência de liderança negra. Que legal. Você sabe que eu estava lendo um pouco do livro do Laurentino, né? Laurentino Gomes. Né? Ele fala muito da escravidão e tal. E ele falou, olha, para vocês terem uma ideia, num dos livros dele, ele põe a foto de um homem negro, ele falou, olha, que só um homem na história do Brasil todo conseguiu fazer a sua biografia. Então é difícil você falar em heróis negros quando você tem uma história apagada, né? Como é que esse resgate está sendo feito a partir de agora, né? Essa mulher, por exemplo, que você citou e outras, mas até eu coloquei rapidamente aqui, eu coloquei na internet, né? Me cite alguns exemplos de mulheres negras, né, e batalhadoras no Brasil. Apareceu aqui Marielle Franco, Benedita da Silva, Talíria Petroni, Áurea Carolina, Érica Malunguinho apareceu aqui também. Então, assim... Elas são destaques na política, né? Destaques, né? Então, assim, começa a se construir e também se resgatar heroínas negras também, para que, inclusive, os jovens tenham referências, né? Mas a gente falando um pouquinho de uma história anterior, a gente precisa entender que na educação formal, as nossas histórias nunca foram contadas, né? A gente precisou criar uma lei, que é a 10.639, para meio que obrigar a educação a contar a história do povo negro dentro das escolas. Olha que absurdo. A gente não tem uma lei, por exemplo, Jeremias, que obrigue as escolas a contar a história do povo japonês aqui no Brasil. Por que será? Por que será que não há essa necessidade? Porque o povo japonês que veio para cá imigrante é muito diferente da história dos nossos ancestrais negros que foram arrancados de seu país e trazidos para cá como escravizados, né? Então, eles não sofrem na pele as consequências dessa escravização de mais de 350 anos, como nós negros sofremos. E aí precisou se criar uma lei para que se conte essa história, né, e também que dê oportunidade, dentro dessa política, né, dessa lei, da gente conhecer autores negros. Então a gente fala que hoje a gente tem a oportunidade de conhecer a nossa história, mas contada por pessoas negras, né? Porque a nossa história foi por muito tempo contada de uma forma eurocentrada, por autores brancos e por aqueles que nos colonizaram. Então a gente aprendeu na escola que a princesa Isabel era a nossa heroína. Foi ela que assinou, né, a nossa alforria. Né? Aquela lei de duas linhas. Exato, que é o que a gente chama de falsa abolição. Porque naquele momento em que eles libertam, entre aspas, esses escravizados, né, eles jogam a população negra toda a marginalidade da sociedade. Não dão nas mãos deles terras para eles trabalharem. A partir do momento em que se resolve que, por uma política que já era mundial, porque o Brasil foi um dos últimos a assinar essa lei, e na política mundial havia-se determinado, né, que não haveriam mais escravos, eles não queriam mais empregar os negros, né? Eles queriam os negros como escravos. Depois a mão de obra negra não servia mais para ser remunerada. E aí abriu-se os portões aqui do Brasil para receber imigrantes brancos, né, de diversos países europeus, que eles sim receberam terras para trabalhar, tinham salário, tinham direitos trabalhistas, coisas que os negros não tiveram. Então a gente precisa ler autores e autoras negras que contam essa história de forma real, né, e trazem para a gente a real situação, para a gente poder analisar esse passado e não cometer os mesmos erros no futuro, e a gente entender por que ainda hoje temos tão poucas mulheres pretas dentro do parlamento, e homens pretos também, né? Mas aí os homens pretos vão chegar antes das mulheres pretas, é importante que a gente diga isso. Mas hoje a gente tem feito esse resgate, lendo esses autores e essas autoras, e conversando com as nossas crianças, promovendo essa escolarização desde cedo, contando a história da forma real, para que a gente consiga aí ter uma sociedade mais justa e igualitária, inclusive nas questões raciais. Sim, sim. Aliás, falando de história, eu conversei com historiadores aqui recentemente e você falou para não repetir os mesmos erros, né? E para a gente lembrar também que as coisas são cíclicas, que às vezes você está numa luta, você fala, nossa, né? O adolescente fala, isso é uma novidade, né? No caso do Laurentino Gomes, ele falou que no tempo da escravidão, uma das grandes preocupações das oligarquias era: nós vamos perder terra. Então, assim, como é que vai? E vai haver a libertação, e esse pessoal não vai querer. Então, quando você fala em reforma agrária hoje, quanto tempo isso já não era discutido, há séculos, né? Aí você fala, nossa, é uma novidade, né? Se você estudar um pouquinho a história, você vai ver que nada disso é novo. Isso tem muito mais que séculos. Mas eu falei de algumas heroínas, então eu queria falar do dia a dia também. Letícia, conta um pouquinho da sua história, como é que foi o seu avançar na política? Porque é melhor contar a sua história para a gente ver um pouco dos desafios, né? Tanto do racismo, da misoginia, dos preconceitos que você foi enfrentando ao longo
Eu sei que é longa a história, não precisa contar tudo, mas resume um pouquinho pra gente. Senão não vai dar o horário do programa. Bom, os desafios, ele vem, né, desde a nossa infância, né, desde do ventre, tem todo os desafios que são diários. A Rose pontuou aí da Lei 10.639, que hoje a gente tem a implementação nas escolas e ter esse olhar. Eu participo muito, visito as escolas para ver a implementação dessa lei, só que na minha época não era assim, né? Então, eu faço aniversário em junho e aí eu sempre faço festa junina e faço questão de ser a noivinha. Por quê? Porque a criança negra, ela não tem esse acesso. Você vê as festas juninas, ela é sempre discriminada, é colocada de lado. Ela não tem o direito de falar, eu também posso. Então, você vai tendo essa vivência, né? Sofri diversas agressões na minha infância, na adolescência, e você vai passando por agressões físicas, a psicológica, e isso deixa cicatrizes grandes, significativas. Nós sofremos uma violência diária. E aí, dependendo do espaço que você frequenta, você vivencia ainda mais isso. Eu cresci e moro na periferia e tive a oportunidade de estudar na PUC São Paulo. Consegui uma bolsa e com muita luta fui estudar na PUC e me deparei com uma pessoa que falou, sai dessa calçada que eu não aceito dividir uma calçada com uma negra. Então isso é um exemplo de um bairro nobre de São Paulo, quando recebe uma mulher negra periférica e tem esse tipo de atitude, em que as pessoas ao redor também não foram antirracistas. Isso te levou para a política? Quando é que você, trabalhando dentro da área social, lá em Itapevi, você falou, não, eu preciso fazer algum movimento aqui para um trocadilho com o movimento das pretas, né? Isso me fez em busca, primeiramente, de conhecimento, porque eu precisei entender a real história, já que não me ensinaram, e busquei ler muito e estar entre pessoas que, primeiramente, me respeitassem e juntos passamos a construir ações voltadas ao coletivo. Então, a minha política, ela é voltada ao social, ao humanitário. Inclusive, quero convidá-los para o próximo dia 30, vai ser num domingo. Quero muito a sua presença. Nós vamos fazer um encontro das pretas no município de Itapevi. Conseguimos a parceria de um shopping central lá, para poder levar painéis de falar desde assim da questão do cabelo, da roupa, do que é ser uma mulher negra nos diversos desafios, no afroempreendedorismo, na política, entre tantos aspectos. Então, a minha luta política é essa, é fazer com que as pessoas obtenham conhecimento e juntas lutem pelo respeito, porque nós somos diferentes e isso não tem problema, ninguém é igual a ninguém, mas temos que nos respeitar. Agora, eu queria passar um pouquinho para a Rose, porque, Rose, queria que você contasse um pouco também da sua história, porque a gente até falava no intervalo, né? Eu relatava, por exemplo, que fatos que eu, conversando com uma pessoa, dizia, olha, às vezes a pessoa na periferia, você fala, tem tal espaço público, assim, ela fala, mas eu posso ir, né?
A pessoa ela não se acha, não se enquadra. Eu falei, não, mas achei que ali eu nem podia ir naquela praça, eu nem podia frequentar aquele teatro, né? O que dirá isso na política? Como é que foi a sua história? Se tem alguns desafios que marcaram você para essa mulher que está em casa e que fala, poxa, mas eu na política? Como assim, né? Qual é o caminho? Qual é o caminho que a Rose trilhou que ela também pode trilhar? Olha, Jeremias, as mulheres em geral, quando elas pensam no espaço político, na cabeça da gente já vem assim, é um imenso desafio. Porque assim, os homens que estão na política, geralmente eles têm uma mulher que está cuidando dos filhos dele, que está cuidando da roupa dele, da alimentação, da limpeza da casa deles, né? Eles têm uma assessoria importante, né, em casa, que dá o suporte para eles estarem aqui o tempo que for necessário. Nós, mulheres pretas, mãe solo, a gente vai fazer uma jornada que já era às vezes tripla, que vai se tornar quádrupla, né? Vai se multiplicar a nossa jornada. Então, é muito difícil realmente pensar em abandonar a sua vida ou a sua carreira que você tinha antes e se jogar na política. Para mim, especificamente, né, o que movimentou, o que me trouxe um chamado, em 2018, a morte brutal de Marielle Franco, né, o assassinato de Marielle Franco, para mim foi uma virada de chave, realmente. Para mim foi um marco e um chamado para que eu me posicionasse enquanto mulher preta dentro do espaço político partidário. Porque eu já fazia política. Eu sou ex-conselheira tutelar na minha cidade e eu fui conselheira tutelar por 2 mandatos. Então, de 2011 a 2020, eu estive envolvida nos trabalhos do Conselho Tutelar e foi lá que eu me fortaleci dentro do que é política pública. Foi lá que eu vim ter os meus primeiros contatos com as políticas de direitos humanos, eu vim entender o que era recorte de gênero e raça, né, dentro da sociedade. E eu moro em Barueri, Jeremias. Não sei se você conhece Barueri, mas Barueri tem uma elitização? Isso. Não, é que assim, a Barueri é conhecida como uma cidade rica. Da Zona Oeste, né? As pessoas todas, quando falam em Barueri, eu quero ir morar em Barueri. Tem um IDH bom. A prima rica. Prima rica, né? Tem escola, a educação é boa, tem acesso. E realmente, eu sou nascida e criada em Barueri. E Barueri é uma cidade muito boa de se morar. Eu gosto muito da minha cidade, amo aquele espaço. Mas eu sou uma mulher preta e periférica em Barueri, né? Então, assim, do lado de lá da ponte do Alphaville é uma outra história, né? Nós temos ali realidades muito diferentes. E aí, eu achava, antes de entrar no Conselho Tutelar, Jeremias, eu achava que todo mundo em Barueri, que era pobre como eu. Uma pobre que precisa, assalariada, precisa trabalhar para poder pagar suas contas, mas que tem minimamente um lugar para dormir, faz 3 refeições diárias, né? Tem o seu trabalho, né? Eu tive acesso à educação lá. Eu achava que todo mundo era pobre dessa forma. E aí, quando eu entro para o Conselho Tutelar e eu começo a atender graves violações contra crianças e adolescentes, e aí eu vim conhecer o espaço realmente territorial de Barueri. E eu encontrei famílias morando em barracos e crianças dormindo em colchões úmidos no chão. E aquilo foi um baque para mim. Foi um baque porque... Uma cidade rica. Numa cidade rica. E aquilo eu fiquei pensando, gente, que horrível isso, né? É um choque. Porque eu tive dificuldade de voltar para minha casa, deitar na minha cama quentinha e limpa, pensando no que aquelas crianças, né, e adolescentes estavam passando, vivendo naqueles lugares. O que aquelas mães estavam passando sem ter o que oferecer para os seus filhos assim que amanhecesse o dia. E aí eu falei, nossa, é muito importante que pessoas que estão em contato com essa realidade estejam dentro do parlamento. Mostre a dificuldade dessas pessoas. Exponha essa desigualdade social, esse abismo social que existe em todos os lugares do Brasil, e inclusive em Barueri. Então, a gente está meio que desconstruindo essa narrativa de que é um lugar perfeito, porque não existe um lugar perfeito, né? O que existe são lugares onde tem um maior orçamento. Barueri é uma dessas cidades que tem um orçamento muito bom, mas a gente acredita que dá para fazer melhor com o orçamento que a gente tem. Então, a gente está ali trabalhando e se colocando dentro do cenário político para sugerir para a administração pública
que mais investimentos sejam feitos na periferia, para que menos crianças passem por violações graves, porque não tem a mãe nem o pai por perto, porque a mãe está trabalhando, porque houve um abandono paterno, né? E essa criança passa o dia inteiro, então, sem o auxílio e a atenção e o cuidado de um adulto, para que mais crianças consigam acessar as vagas em creche. A gente tem crianças em Barueri que ainda vão para a escola para se alimentar, né? Porque em casa elas não vão ter esse alimento. Então, a gente precisa considerar a qualidade da nossa merenda escolar, se ela está sendo realmente satisfatória nesse sentido, já que muitas crianças vão ter a única refeição digna nesses espaços. E aí a gente está trazendo para a população esse olhar, né, de que não estamos numa cidade perfeita, mas a gente pode colaborar para que ela venha a ser principalmente menos desigual. Eu acho que ninguém está pensando aqui numa utopia, mas a gente quer uma cidade menos desigual, com oportunidade para todos de acessar a escola, acessar os equipamentos de saúde, acessar os equipamentos de cultura, lazer, esporte, para todos. É isso que a gente quer. Muito interessante. Interessante isso que você colocou, que você se considerou uma pessoa pobre e viu que tinha pessoas com uma situação extremamente mais difícil. E eu vejo assim, uma invisibilidade, porque acho que em qualquer cidade, uma capital paulista, você sai do seu serviço e vai para casa do seu serviço. Uhum. E acho que a pandemia escancarou muito. Quando você via aquelas filas, quem morava um pouco na periferia, via filas na Caixa Econômica, falava, meu Deus, mas as filas que assim, elas atravessavam quadras, né? Aí você via porque a pessoa que recebia aquele auxílio é porque estava realmente numa situação bem complicada. Aquilo escancarou um pouco essa invisibilidade que quem visita, por exemplo, periferias, né? Eu, por exemplo, já fiz muito trabalho social na periferia, conheço bem Lajeado, Itaí Paulista, aquele mar de casas periféricas e que muitas vezes fica invisível. Eu queria te perguntar o que Marielle te significou para você quando você recebeu essa notícia em 2018. Você falou, eu fui muito inspirada, acho que muitas mulheres negras foram inspiradas, né? E foi o quê? Foi a luta dela? O que te deu esse start? A história de Marielle. Na verdade, eu não posso aqui dizer que eu conheci Marielle antes dela morrer tragicamente, né? Ser assassinada. Mas naquele dia em que a Marielle foi assassinada e que chegou para nós a notícia, chegou também a história de Marielle. Quem ela é? Ela foi a 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro, né? Marielle já trabalhava com, na época, o deputado federal Freixo, estadual Freixo, e ela houve ali, então, um envolvimento da Marielle com a política institucional e partidária. E Marielle era uma figura de liderança dentro da favela que ela morava, né? E ela não foi muito bem votada por acaso. Já vinha sendo feito um trabalho muito participativo dela e da família dela nesses espaços, né? E aí aquilo me inspirou muito, porque a morte da Marielle, para nós mulheres negras, foi como se fosse uma imensa ameaça, né? Olha, nós não queremos mulheres com esse perfil nesse espaço. Para nós era esse o recado que queriam dar com o assassinato brutal da Marielle e do Anderson, né? E isso trouxe para mim a necessidade de me colocar dentro do espaço e dizer, olha, se eles resolveram matar as mulheres democraticamente eleitas, as mulheres pretas, eles vão ter que matar muitas, né? Porque a gente entendeu, então, que Marielle foi tirada do cenário nacional político de uma forma tão horrenda, mas ela deixou diversas sementes. Eu me considero uma semente de Marielle. O ano de 2018 foi muito emblemático, no geral, porque a gente tinha ali Bolsonaro como candidato a presidente e já havia um movimento de mulheres, em sua maioria também mulheres negras, contra a candidatura de Bolsonaro. Eu fiz parte desse movimento que chamava Ele Não, na época, né? E depois veio a morte de Marielle, né? Inclusive os matadores de Marielle saíram de dentro do mesmo condomínio de onde os Bolsonaros moravam. Enfim, diversas coisas que foram se alinhando naquele momento para que a gente então entendesse a necessidade de se colocar dentro do cenário político e fazer as disputas políticas, porque as coisas iriam ficar muito pior a partir da eleição de Bolsonaro. A gente entendia isso naquele momento. E aí, para mim, especificamente, 2018 veio essa marca. O assassinato de Marielle, depois a trágica eleição, para mim, de Bolsonaro e a morte da minha mãe. A minha mãe faleceu entre o primeiro e o segundo turno para presidente em 2018.
tudo isso trouxe para mim uma quebra de paradigma mesmo e um chamamento para que eu também me colocasse à disposição e colocasse o meu nome, o meu trabalho e tudo que eu tinha aprendido, não só dentro do Conselho Tutelar, mas como mulher negra, como professora de desenvolvimento infantil, como alguém que dentro da sociedade entendia as necessidades do meu povo e das pessoas que se pareciam comigo e da minha comunidade, à disposição dessa mesma comunidade dentro do espaço legislativo. Entendi. Ô, Letícia, ela contando essa história, e eu lembrei daquele fato histórico também da mulher negra americana que, talvez vocês se lembrem até dos nomes melhor do que eu, que não aceitou no ônibus ir para trás, né? Para trás. E aí começou todo um movimento, né? Mas eu reputo isso assim, tem uma frase de Goethe que diz assim, não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo tenha chegado. Então, você acredita que o tempo chegou? Teve o caso da Marielle, assim, essas manifestações do movimento negro, o tempo chegou, por isso que ela vem com força, porque são coisas pontuais, a Marielle, por exemplo, mas despertou numa série de mulheres um movimento que talvez estivesse meio, não sei, talvez escondido, não tivesse essa força. Como é que você acha do tempo que a gente vive hoje em relação a essa luta? Sim, eu acredito que nos encorajou, né, criamos coragem para dar um basta e nos unirmos e bater de frente com esse sistema que insiste em nos vetar. Foi um marco, né? A Marielle, ela tem essa representatividade entre nós e quando o movimento negro, o movimento fala Marielle presente, é uma inspiração de luta, de não vamos desistir. Então, as mulheres negras resolveram sair, lutar, e mesmo ali com os seus filhos, com as suas famílias, com as suas responsabilidades, de resolver ir para a luta e enfrentar esse sistema, né? A Rose falando desse processo vai passando um filme na minha cabeça, né? A gente até se emociona do significado que esse assassinato teve. E de irmos e nos unirmos, hoje quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, né? Para onde eu vou? E aí me veio um filme na lembrança, assim, que a minha mãe é professora aposentada e nós vínhamos aqui quando eu era criança. Então, essa referência, né, dos professores e suas manifestações, eu fui direto do túnel do tempo, lembrando desse espaço em que as mulheres negras tem aí um espaço significativo nos serviços públicos, porque são concursadas, né? O setor privado, ele ainda nos barra de uma forma significativa e estar aqui lutando por direitos, expressando a luta da mulher. Quando nós viemos da luta da professora, dos professores, nós estamos falando da luta da mulher negra também. Então, eu acredito que foi um marco transformador. Eu sempre vou em organizações sociais, faço rodas de conversas, um bate-papo, porque eu entendo que é isso. A nossa política humanitária de trazer as pessoas, levar informação, acesso a direitos, em que estamos nos unindo, né? E transformando, mesmo com as dificuldades das quais a gente não pode ignorá-las, mas lutando por essa transformação. E a gente aqui na Rede Alesp vai sempre trazer esses temas aqui para você. Bom, o programa está chegando ao fim, mas nós queremos passar aqui para você que do dia 25 de julho, a gente colocou algumas datas aqui, mas eu vou te passar aqui o Instagram delas para você procurar, porque esse programa repete, fica nas redes sociais, né? Mas dia 25 de julho é uma data especial, né?
comemora o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana. E caribenha. E caribenha, não pode se esquecer das caribenhas também. Vai ter uma marcha, só para a gente... Vai ter uma marcha, né? Ela já é tradicional em São Paulo, né? E aí vocês vão saber de detalhes. Geralmente é na região central de São Paulo, e a gente vai se unir, as mulheres negras vão estar em marcha para poder celebrar essa data, que para nós é uma data de celebração, mas sempre será uma data de luta. Muito bom. E como é que as pessoas acham vocês, né? Principalmente no Instagram ou em algum outro site? Mandato Movimento Pretas através do @SPPretas e o meu, especificamente, através do Rose Soares Barueri. Legal. E olha, o mandato Movimento das Pretas, você pode colocar no Google que você tem um monte de informação. Não deu para falar tudo aqui hoje, mas já ficam convidados para o próximo programa. Muito obrigado, Rose. Muito obrigada, Jeremias. Obrigada por esse espaço. Esse espaço ele é muito importante. Estou muito feliz de estar aqui, acompanhada por essa mulher incrível, Letícia. E obrigada a todos que estão nos assistindo. E bora para a luta. E vem mais. Letícia, brigadão, viu? Muito obrigada. E venha sempre. Eu sei que Itapevi é longe, mas elas fazem questão de vir pessoalmente. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição. Mande suas sugestões, reveja esse programa lá no YouTube, tá bom? Muito obrigado.